seguida, a gente vai falar sobre a qualidade, né, e satisfação no atendimento, né? Lembrando que a regra básica do marketing é que nós temos que ter produtos e serviços que atendam às necessidades e aos desejos, né? É o mantra, né, do marketing. E a gente tem que saber também que o consumidor está cada vez mais exigente, mais bem informado, e neste momento em que nós estamos com um poder aquisitivo menor, ou nós estamos mais assustados, mais preocupados por conta da pandemia, por conta do desemprego, por conta de uma série de fatores, nós como consumidores, a gente não admite errar na compra que a gente vai fazer, né? Porque a grana já está tão difícil, tão curta, que o cara ele quer ter certeza absoluta de que ele está fazendo um bom negócio. Então, o atendimento de qualidade é esse que acalma, que tranquiliza e que é previsível no sentido de entregar de fato o que aquele consumidor está necessitando e desejando. Lembrando que para isso a gente precisa ter uma certa interpretação dos desejos e das necessidades para poder, enfim, falar a língua desse cliente. Então, a ideia aqui é só dizer que o atendimento ele contribui de maneira absurdamente importante para isso, tá? E aí, em seguida, a gente... Fala aí, Rafa, você ia comentar alguma coisa? Quer dizer, eu não lembro se é nesse vídeo ou se é no próximo. Eu lembro que em algum dos vídeos aqui fala que ou é no material. Eu lembro que eu vi em algum lugar, que eu estudei vários materiais, não estou lembrando onde exatamente. Mas que às vezes você, enquanto empresário, né, ele tem uma percepção, né, numa nota, por exemplo, de 0 a 10, ele acha que o atendimento dele é 9, mas quando você vai verificar com o cliente, é 8. Então é importante frisar, acho que naquele slide anterior, que o empresário faça a pesquisa de satisfação. E dá para aplicar isso de forma simples. Tem um e-book do Sebrae, eu acabei de encaminhar para a Ana Lu a respeito disso. E ele pode utilizar o Google Forms, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita, mas é válido fazer a pesquisa de satisfação para ter opinião do cliente. Não dá para achar o que o cliente pensa, gosta ou não gosta. Tem que ouvir de fato e não fazer a pesquisa de padaria, que é simplesmente, ao final de uma venda, perguntar para o cliente se gostou ou não gostou. Né? O de padaria, não, nada para depreciar as padarias, mas é por conta de que quando a padaria às vezes lança um bolo novo, você vai lá, ela te dá um pedaço e pergunta ali ao vivo, você gostou? Acho que a melhor resposta, né? Não precisaria nem fazer pergunta, se a pessoa levou o bolo, ela já deu a resposta que ela gostou, né? Sim, é verdade. E sem contar que muitas vezes ali naquele momento a pessoa não se sente à vontade para fazer alguma crítica ou alguma sugestão, né? Enfim, mas é importante sempre levar em consideração. Tá no material, isso que você comentou, tá no material, tem uma pesquisa que aponta, Sim. né? Ele fala que o empreendedor, 88% dos empreendedores achavam que ofereciam um atendimento eficiente, mas quando foram perguntar para os clientes, de 88 foi para 56, então tem um buraco negro aí. Eu vou colocar como material complementar o e-book de pesquisa de satisfação para vocês conhecerem também esse material e até enviarem para o cliente de vocês aí durante a transmissão. Tá? Legal. Isso que E vamos para o próximo. Isso que a gente estava comentando, até que o Rafa puxou aí, tem uma conexão muito interessante com esse conceito, né, da experiência aí de consumo, experiência do consumidor e tudo mais. E aí tem uma pergunta reflexiva aqui, né? Você já pensou o que poderia fazer para superar a expectativa? O Rafa deu alguns exemplos aí, né, que são simples, mas que são suficientes para dar aquele choque positivo, né? Acho que aqui, de novo, né, dependendo da quantidade de participantes, você pode realmente estimular mais ainda para que eles escrevam, e aí vai acolhendo as percepções, as opiniões, ou você pode trazer exemplos pessoais, como o Rafa trouxe aí alguns exemplos, você pode contar alguma coisa que aconteceu contigo, ou tanto positivo quanto negativo, né? Então, acho que essa é uma reflexão que vale, né?
Uma coisa que eu quero falar aqui sobre a experiência é que às vezes não é algo tão grande, viu? Às vezes é uma coisa muito pequenininha que faz toda a diferença. É igual o Rafa deu aí exemplo do cafezinho. Às vezes é uma coisa, não precisa ser, nossa, meu Deus, uma coisa enorme, a globeleza lá no meu restaurante. Não. Mas se você tem um restaurante aqui que a gente vai perto do Sebrae, que no final ele dá um brigadeiro. O brigadeiro, meu, é desse tamanhozinho. Mas você vai lá e come aquele brigadeiro, parece o melhor brigadeiro do mundo, que você fala, é de graça. Então, assim, são coisas muito pequenas, igual um brigadeiro pequenininho faz muita diferença. E pensar também que o mínimo que você faz, você está atendendo bem o seu cliente, você está fazendo o mínimo. Então, como eu posso superar o mínimo? Além do que eu faço, que é atender com educação, atender ele bem, o que eu posso fazer a mais que isso, que vai ser muito bom para o meu negócio e vai ser muito bom para o cara falar assim, olha, realmente vou voltar aí. Então é sempre pensar no mínimo e pensar a mais do mínimo. E lembrando, Lu, que assim, e é importante fazer isso com todos os clientes, porque uma hora ou outra você pode exceder essa expectativa da qualidade de atendimento com um micro-influencer da sua cidade. E ele vai se tornar um promotor da tua marca. Se já é importante um cliente normal ser um promotor da sua marca, imagina um micro-influencer. Imagina o que ele não pode fazer. Teve um caso, acho que foi um ano retrasado, né? Acho que de uma loja que consertava iPhone, que o rapaz fez um vídeo, né, a respeito e viralizou e a empresa cresceu horrores, né? Porque e ali ele nem excedeu, ele fez o que todo mundo deveria fazer, ele foi sincero e cobrou só e fez só o serviço que deveria ser feito, não tentou empurrar nada e viralizou. Então, você nunca sabe quem você está atendendo. Então, atenda da melhor forma todo mundo. É isso aí, legal. E aí, em seguida, a gente está chegando mais ou menos próximo de um possível intervalo, né? Depois a gente fala sobre o intervalo. Então, a ideia aqui é a gente estimular os participantes a escreverem a percepção deles sobre esse tema, né? Então, para a área de marketing de relacionamento, o foco principal é e acolha, né? Aqui a ideia não é ver se todos entenderam, quem está certo, quem está errado. Você pode utilizar o seu estilo pessoal, né? Eu pessoalmente, eu costumo fazer a leitura de alguns deles, né? Se for muito, não tem muito o que fazer, vai pescando mesmo, né? Mas a ideia é justamente meio que, além de retomar a atenção deles, ver o que eles estão percebendo do que a gente está discutindo, né? Em seguida, a gente tem até uma outra também, uma outra provocação, né? Que é o que é necessário para que a empresa ofereça a qualidade de seus produtos, serviços e atendimentos. E aqui, né, assim, acho que naturalmente vai vir muitas coisas semelhantes, né? Mas talvez a gente possa fazer pequenas provocações, então, do tipo assim, o que é necessário para oferecer qualidade nos produtos, serviços e atendimento, e quando o cliente não pode ir até você? E quando a sua cidade está na faixa vermelha? E quando, sei lá, quando está chovendo? Eu não sei, você pode criar alguns elementos. E quando a sazonalidade é maior ou é menor, dependendo de onde os seus clientes estiverem, né? Então, Ótima dica de apresentação, Adriana. Realmente isso. Não é só perguntar o que é necessário para a empresa e a qualidade de seus produtos, serviços e atendimento, mas é dar uma pergunta mais direcionada mesmo. O que você pode fazer através de tal solução ou de tal situação? Então, você já atende o mínimo, você já é educado, você já atende bem. O que você pode fazer para superar isso, a ir além do que você está fazendo? Então, esse slide aqui do Praticando é para provocar mesmo, para que eles pensem um pouco melhor sobre o atendimento deles. Acho que aqui pode ser um momento merchan também. De reforçar, parabenizar os empresários que estão participando dessa oficina, se preocupando em melhorar a qualidade, mas também ressaltar o seguinte, olha, se dentro da jornada do teu cliente tem uma parte que o teu fornecedor que vai fazer, por exemplo, o delivery, é importante de você sensibilizar o teu fornecedor para participar de treinamentos como este, para não somente você melhorar a qualidade do atendimento, mas para que ele também, e assim você ofertar uma jornada completa de atendimento com qualidade. show.
Aí a gente vai para o intervalo, né, Ana Lu? Quer comentar? Sim, no intervalo aqui no remoto é uma novidade também, né? A gente não tinha antes, mas você pode fazer esse intervalo se você quiser. Se você quiser deixar para o final esse minutinho aí de 5 minutos, você deixa. Mas se você for fazer esse intervalo, é como eu falo, para não perder a atenção daquela pessoa que está ali quente, feliz e fazendo tudo. Você quer muito fazer xixi, porque isso já aconteceu comigo, e você precisa dar esse intervalo. Então faz uma pergunta provocativa para ele, vai lá e deixa ele pensando nessa pergunta provocativa. Que aí ele vai voltar, vai voltar com sangue nos olhos, assim, para responder e para te dar um retorno no final, ou para conversar com você, para levar para um atendimento, ou até mesmo para ele falar: caramba, acho que eu tive um momento eureka e quero compartilhar com todo mundo aqui no chat. Então, joga uma pergunta provocativa aí, pode ser relacionada aos praticandos anteriores, pode ser inclusive o praticando anterior, que é este aqui, ó, o que é necessário para que a sua empresa ofereça qualidade de seus produtos, serviços e atendimento, para ele pensar e refletir. Nos 5 minutos aí que ele estiver lá tomando a aguinha dele, ele fala: caramba, o que eu poderia fazer? Que aí ele volta e você vai fisgar ele novamente aí na apresentação. Show de bola. Vamos para outra. Boa. Ou fazer uma conexão com o próximo tópico, digamos assim, né? Em que a gente vai. A gente está abrindo, digamos, agora um novo bloco, né? De boas práticas e de más práticas também, para se relacionar e fidelizar, né? Então aqui é um slide mais para introduzir ao próximo assunto. E no próximo a gente fala sobre os pecados capitais, né? Então, de repente, se quiser fazer uma pergunta mais bem-humorada, assim, às vezes até para dar aquele tapa na cara com carinho, né? Pode perguntar, então, para esse segmento, de repente o escritório está trabalhando com algum grupo de um mesmo segmento. Nesse segmento, qual que é o principal pecado capital do atendimento, né? Por exemplo, empresas de turismo, para empresas de alimentação e tal. E aí você já pega essa conexão com esse slide, né? Então a ideia aqui, né, assim, não tem nada de, nossa senhora, que inovador esses pecados, né? Eles são relativamente conhecidos de todos nós, como empreendedores ou como consumidores, mas vale discutir a respeito. Provavelmente você vai notar que as pessoas vão fazer alguns comentários, em alguns momentos bem-humorados, em outros momentos nem tão bem-humorados assim, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma leitura, fazer algumas breves considerações. E se for algum grupo específico que você já tem experiência aí, pode colocar mais pontos, tirar algum, sei lá, fazer algum ajuste aí. Tem uma dica de apresentação desse slide. O que você pode fazer aí, se você for de um segmento ou se você quiser apresentar ele? Você pode trazer um case, trazer todos esses pecados dentro desse case. Então, você vai fazer de um salão de beleza, por exemplo. Coloca aí a equipe que não fez a unha mal, a pessoa chegou e ninguém atendeu ela, ninguém sabia o horário dela. Ai, nossa, o seu cabelo vai ficar perfeito, tá lá no Instagram, que seu cabelo vai ficar lisíssimo, maravilhoso e tal, e no final você não sabe fazer o tratamento adequado, falta de canal de comunicação no pós-atendimento, então a pessoa está tentando falar com você, ela tem que passar por milhões de canais para chegar até você no pós-atendimento. Informação incorreta, você falar que não tem formol lá na química e realmente tem, não se preocupar com a necessidade do cliente, a pessoa fala que quer uma franja, você vai lá e fala para ela: não, você vai ficar horrorosa de franja, sabe? Tipo, ou fazer o contrário, né? Falar para ela fazer uma franja e ela ficou horrorosa de franja. Um atendimento não personalizado, você tratar todo mundo como se todo mundo tem cabelo liso, todo mundo é loiro, todo mundo tá aqui porque é igual, não tem um atendimento personalizado. E não tem atendimento multicanal, a pessoa lá coloca lá no case, que nesse caso do que eu tô falando, que só atende via telefone. Você não atende WhatsApp, você não tem Facebook, você não tem Instagram, você tá aí atrasado e não atende. Então faz um case, se você quiser fazer um case, faz um case bem zoado e depois você vai indicando os pontos que são pecados capitais do atendimento. Você pode fazer isso para todos os segmentos, que vai sempre ter um caso que é ótimo para você utilizar aí. Essa é uma dica de trabalhar esse slide.
Boa dica, Ana Lu. Eu queria só dar uma ênfase para o item 7. Todos são extremamente importantes, mas é algo que parece simples, mas vale a pena, principalmente por conta do que aconteceu na pandemia. Ter um sistema de cadastro dos clientes. Você ter o seu cliente no WhatsApp não é cadastro. Tá? Porque, por exemplo, vamos fazer de conta, sua empresa está dando muito certo, é uma empresa que tem, né, um estabelecimento físico, e você quer expandir. Aí você pensa assim, bom, qual o local que vale a pena? Talvez tenha um determinado bairro que muitos clientes, né, que é longe de onde você está, muitos clientes vêm do outro bairro para comprar da tua empresa, mas sem o cadastro você jamais vai saber quem são esses clientes e qual é esse bairro, tá? A outra coisa é que tem empresa que não tem nem o cadastro do WhatsApp. E aí, como é que você vai manter o seu relacionamento com eles, sendo que o atendimento físico às vezes não está acontecendo, e mesmo com a vacina, vai demorar para voltar ao normal, o jeito que era, né? As ruas cheias aí, as pessoas todas lotando uma determinada loja. É importante que você tenha o cadastro dos seus clientes até para você analisar perfil de compra, dentre outras coisas. E existem ferramentas gratuitas na internet. Então, como forma de profissionalizar o negócio, o atendimento, creio que vale a pena citar esse tipo de coisa. Legal, maravilha. Em seguida, a gente vai falar sobre os temidos clientes insatisfeitos, né? Então aqui, lá no material de apoio, vocês vão ver que tem uma recomendação de, digamos assim, passos, vai. E eu vou fazendo uma leitura rápida de quais são esses passos, e aí, lógico, você com o seu repertório, com a sua experiência, vai contando, tá? Mas o primeiro passo num cliente insatisfeito é reconhecer qual foi a situação que levou ele a ficar insatisfeito, qual foi o problema, ou que tópico, enfim, que ponto que foi ruim. Depois é avaliar o processo, né, que gerou, porque se um cliente pode ter ficado insatisfeito, pode ser uma falha recorrente ou algum ponto que possa ser reproduzido, né? O terceiro, o mais difícil de todos, é manter a tranquilidade na hora de procurar solução. Em geral, a gente fica, especialmente se o cliente estiver bastante chateado, nervoso, né? Em seguida, mostrar ao cliente que a empresa, que você entendeu a reclamação, e que vai buscar uma solução para isso, mesmo que não seja imediato, né? Mas que ele saiba o que está acontecendo. Obviamente, depois é solucionar, e depois tentar aprender com a equipe, né? O que foi que aconteceu, levar isso, compartilhar isso seja lá com funcionários, com parceiros, fornecedores, ou onde o problema estiver sendo apontado ali. Mas lógico, aqui, né, gente, a gente bota esse slide para você sair utilizando o seu repertório pessoal e mandando bala, né? Eu lembrei que agora você foi falando os passos, eu lembrei de um joguinho que eu jogava quando eu era adolescente, e é até um adendo aqui, porque agora eu não tenho nem tempo de jogar, mas era um joguinho de restaurante. Aí você tinha que atender as pessoas no restaurante. E aí, se você demorava para atender um certo cliente lá no joguinho, ele ficava muito bravo, parecia uns negócios de bravo na cabeça dele. E aí a solução era dar um suco de graça para ele, ou então ir lá e elogiar a roupa dele, e fazer uma graça ali. Então eu lembrei desse joguinho, que era bem isso, sabe? Você vai falar assim, olha, tá, realmente demorou a comida, mas toma esse suco de graça aqui, ó. Só porque você demorou, você vai ganhar uma sobremesa. E fazem muito isso, né? Tem um restaurante que eu adoro aqui em São Paulo, o Olive Garden, e a gente pede, e uma vez eles demoraram muito para entregar. Aí, tipo, chegou aqui em casa 3 sobremesas. Eu falei, nunca vou reclamar dos caras, assim, 3 sobremesas grátis. Eu vou falar que não tá ruim, mas eu vou falar só para eles, né? E aí eles me ganharam, entendeu? Eu não reclamei, fiquei satisfeita e lembrei disso aqui agora. E geralmente, né, Adriano, eu não me lembro o número, eu acho que eu já assisti uma vez uma palestra sua que você citou esse número. O cliente insatisfeito, ele tende a divulgar mais a insatisfação dele do que o cliente satisfeito, né? Tem uma pesquisa que fala desse número, não sei se você lembra qual que é, eu só lembro que a proporção é bem maior. Eu também não lembro exatamente, mas é isso mesmo, é uma pena, né? Eu lembrei do sticker do WhatsApp, que é assim, muito bom, a pessoa coloca uma estrela, né? Ela adorou, mas ela coloca uma estrela só na sua classificação. A gente usa esse meme aqui em casa, quando a comida fica ruim, a gente fala, muito bom, uma estrela. Sacanagem, né?
Legal. Aí em seguida a gente vai falar sobre fidelizar, né? Enfim, a gente pode falar aquela coisa toda de que fidelizar, atender o mesmo cliente várias vezes é mais barato, mais rentável, né? Por isso que a gente tem que fidelizar. Poucas empresas vivem de uma venda única, né? E, enfim, então a gente fala da importância do seu produto, do seu serviço e do seu atendimento ser tão diferenciado que isso possa fazer com que a pessoa, ela diminua, digamos, não diminua, mas ela pense de uma maneira diferente numa próxima vez, num próximo consumo, né? Ou ela não tenha que pensar tanto para tomar uma decisão futura, né? Porque ela já, o seu negócio, né, o negócio do nosso cliente é tão seguro, é tão bom que não adianta, nem preciso pesquisar muito mais, nem preciso fazer muitas coisas. Enfim, então, aqui de novo, né? Lá no material tem uma série de recomendações sobre por que isso é importante, né? Algumas recomendações de como é possível trabalhar para fidelizar. Mas eu acho que aqui, de novo, né? Vai do seu repertório, vai do seu conhecimento do segmento que você estiver atendendo aí, se for um grupo, ou vai da sua criatividade também, né? Indique o Descomplique Fidelização, que também tem o Descomplique Fidelização, que ele trata a fidelização com um pouco mais de profundidade aí. Não é um produto profundo, né? É um Descomplique, mas ele vai descomplicar aí a fidelização de clientes da melhor forma. Boa. E logo em seguida a gente vai falar sobre a tentativa de transformar problemas em oportunidades e deixar claro que qualquer empresa vai ter problemas e o atendimento pode ter falhas até nas melhores famílias, né, nas melhores organizações. Então, assim, é uma unanimidade, vai ter algum problema, mas eu até vou contar uma situação pessoal. Eu tenho um veículo de uma determinada fabricante. Quando eu comprei ele era seminovo, mas estava na garantia e um dia eu fiquei na rua e levei uma bronca da minha esposa porque ela tinha um compromisso e o carro parou. Eu falei, meu Deus. Eu fui olhar lá no negócio de combustível. Ela falou, você não colocou o combustível. Enfim, aquelas coisas todas, né? Uma semana depois saiu um comunicado, né, de recall, porque o sensor de combustível daquele veículo, daquele ano, estava com falha. Então ele não me apontou que o combustível estava acabando e acabou. No final das contas, eu fiquei felizão, né, da vida, óbvio que eu fiquei pé da vida com tudo isso, e falei, caramba, né, para comprar um carro não é fácil, você tem que trabalhar muito, você tem que investir muito, você passa meses pagando aquele financiamento, para um carro dar um problema desses, né, enfim, eu levei o carro para fazer o recall e eu fui tão bem atendido, eles me convidaram para conhecer a oficina, me deram lá o famoso cafezinho, me explicou tudo que eu falei, uau, eu tenho um carro dessa marca. Saí felizão. Então, ó, que absurdo, né? Você compra um carro novo para não ter problema, ele tem problema e ainda você sai feliz que ele deu problema, porque aí você teve uma experiência legal, né? Enfim, então aqui é só para dizer que tente mapear os problemas e tente transformá-los em uma... Enfim, não botar debaixo do tapete, não fingir que ele não aconteceu, mas enfim, tratar ele de uma maneira que recompense, né? Eu adorei o retrato da pessoa passando o papel de trouxa. Nossa, foi horroroso. Mas é isso mesmo, ele conseguiu transformar o seu problema numa oportunidade. Isso é importantíssimo, né? Porque erros vão acontecer. O importante é você dar lá a sobremesa, a pessoa vai falar assim, nossa, realmente o restaurante é ótimo, maravilhoso, o carro é lindo, estou muito feliz com ele, mesmo que ele tenha me deixado na rua. Mas é isso mesmo. Ana, agora, pode falar, Rafa. É bem rápido. Eu tenho uma cliente que vende algo bem simples e foi um problema que ela encontrou uma oportunidade até de reduzir um pouco os custos dela. Ela tinha carrinho de pipoca e ela tinha o hábito de já salgar a pipoca, né? Colocava a pipoca, o queijo e salgava. E até então uma cliente reclamou para ela, falou, olha, eu que quero colocar o sal na minha pipoca, porque daí eu vou colocar a quantidade que eu quero. E ela falou assim, olha, eu vou começar a não colocar e perguntar para a pessoa se eu posso ou não, né, em vez de já colocar de bate-pronto. E ela percebeu que muitas pessoas pediam para não colocar ou colocar menos do que ela costumava colocar. Então, só com isso ela já reduziu o custo e ofereceu um atendimento personalizado, porque ela adaptava a quantidade de sal conforme o cliente queria. É algo extremamente simples, parece algo bobo, mas que o cliente valoriza.
Às vezes é muito pequeno, né? Mas é enorme para o cliente, né?